Professor Eduardo Tavares, achei que o senhor iria me abandonar. Tá difícil hoje. Conexão não tá fácil, é a chuva, meu amigo. Você tá de brincadeira. Pronto, tá me ouvindo? Agora eu te ouço. Nossa, tem um delay, nossa, de uns 2 dias. Hoje é dia 20 de outubro, né? Só para esclarecer. Pra mim é 18 ainda. Muito bom. Estava conversando aqui com o nosso amigo Feira, dizendo que lá geralmente é dia de sol, né? Hoje nós temos um dia de chuva aqui em São Paulo. Legal. Aqui na minha região choveu pra caramba, choveu granizo. Granito choveu. Deu goteira aqui em casa, tá um pandareco aqui, vou te falar. Nossa, vamos falar de debêntures que é melhor. Né? Então, dizia eu, antes de ser interrompido pela sua pessoa, né? Eu ia falar um negócio que você não ia gostar, mas enfim. Antes de ser interrompido pela sua pessoa, dizia eu que debêntures são títulos de dívida, professor Eduardo Tavares. Então, uma empresa... Títulos de dívida! Isso, exatamente. Uma empresa de capital aberto, né, normalmente, né, ela vai a mercado, emite títulos, tá certo? Então, pode ser uma sociedade anônima, né? Também não precisa ser de capital aberto, ela pode ser de capital fechado também, mas ela tem que ter um registro para fazer isso. Então, ela vai lá, emite os títulos, capta recursos, se financia, e uma coisa muito importante que pode ser tema da prova. Ao captar esses recursos, ela vai emitir um título com prazo de vencimento superior a 1 ano, tá certo? Então, fizesse essa empresa uma emissão com prazo inferior a 1 ano, ela emitiria uma nota promissória, um commercial paper. Quando ela faz emissão de uma ação, ela está exatamente fazendo uma emissão, desculpa, de uma debenture, ela está fazendo uma emissão de prazo superior a 1 ano. Então, essa é a primeira coisa que você tem que lembrar na prova, título privado de emissão de empresas não financeiras, banco não pode emitir debenture, tá certo? Com prazo superior a 1 ano. Muito bom. Aí ela registra isso no passivo não circulante, é isso? Muito bem. Exato, Tavares, porque o passivo não circulante, ele abarca, a palavra abarca é propícia para um dia de chuva, abarca aquelas dívidas com prazo superior a 1 ano. Legal? A barca tá passando ali na Imigrantes, ó. A barca. Hoje a chuva foi tensa. Desculpa, vamos lá. Muito bem. Aí o que acontece? Quando essa empresa faz essa emissão, ela dá uma garantia ou não, né? Ela pode dar uma garantia real. Então, as emissões de debêntures com garantia real são aquelas que normalmente conseguem as taxas mais baixas. Olhando do ponto de vista da empresa, a empresa quer uma taxa baixa para tomar dinheiro a um custo mais baixo. Do ponto de vista do investidor, uma emissão de debêntures com garantia real é interessante porque o risco é menor. Ela é mais segura, né? Exatamente, ok? Muito bom. Então, olha só, o Feira está dizendo um negócio interessante, a gente tem que olhar o rating, exatamente. Você tem empresas de rating que elas olham a qualidade, portanto, o risco da emissão, quanto menos arriscada, melhor vai ser o rating. E o rating da emissão tem a ver com o rating da empresa, ou seja, o risco da empresa que está emitindo, e tem a ver também com as garantias envolvidas nesse processo de emissão do papel, tá certo? Se tiver garantia real, o rating vai ser melhor. Por quê? Porque com a garantia real, a gente tem um risco menor. Agora, o que é essa garantia real? É eu colocar, por exemplo, uma máquina, um equipamento, um bem imóvel como garantia daquela operação. Isso quer dizer, se a empresa não tiver caixa para pagar, aquele ativo que foi colocado em garantia vai poder ser liquidado para pagar os debenturistas. Por isso que ela é a menos arriscada, né? Porque tem um negócio ali concreto que pode ser vendido, né? Isso. Então facilita o pagamento em caso de calote. Você não acha bonita a palavra debenturistas? Olha, eu acho mais bonita a palavra fidejussória. Fidejussória, né? Fidejussória é uma palavra bonita. Imagina uma frase assim, e aí o debenturista abriu mão da sua garantia fidejussória. Fidejussória é Castro Alves escreveu isso. Pois é, eu diria que é até um bom discurso para você
cantar uma garota. Não fôssemos nós já casados, né, Tavares? Que mano. Pois é. Né? Entendo, casados não entre nós, né? Casado cada um com a sua respectiva esposa, né? Só explicando, porque sabe como é que é? O pessoal às vezes, enfim, né? Não somos. O Feira veio com um papo de quirografária. O que você está querendo dizer, Feira? Eu sei o que você está querendo dizer. Vamos dar um pouquinho de corda para o nosso amigo Feira na Bolsa. Ele está dizendo o seguinte, a gente tem garantia real, a gente tem garantia flutuante. Sabe o que é uma garantia flutuante, professor Tavares? É uma garantia que flutua. Tem potencial esse menino. Tapa na cabeça. Tavares, você está certíssimo, né? Uma garantia flutuante quer dizer que aquela emissão é garantida pelos ativos da empresa, mas você não coloca um ativo específico. Você coloca um percentual daqueles ativos, né? Uma cesta de ativos, né? E ela é flutuante porque ela não está mirando diretamente num ativo específico. Por isso que é flutuante, tá certo? Exatamente. Como o nível de controle não está atrelado, como você não atrela a um ativo específico, o nível de controle é menor. E, portanto, o risco da operação é maior. Um pouquinho maior. Então, eu estou aumentando o risco aqui no meu discurso. A gente começou com debêntures com garantia real, nível de risco aqui. Debêntures com garantia flutuante, nível de risco aqui. Tá certo? E aí a gente vai para a próxima, que o nosso amigo Feira antecipou, né? Que é a garantia quirografária, né? Também é um nome interessante, né? Talvez ele se referia exatamente a isso. O debenturista fidejussório quirografário. Bonito isso. Nossa, é de uma elegância assim que eu imagino essa pessoa de smoking. Exato, né? No mínimo. Então, olha só. Então, a grande sacada da quirografária é que não oferece garantia nenhuma, né? Então, é uma emissão, ok? Você analisa a empresa, você vê o rating daquela empresa, você chega à conclusão se a empresa é capaz de ter fluxo de caixa para pagar os juros mais a amortização, mas não tem nenhuma garantia atrelada. Isso é bem importante. Ok? Muito bom. E, finalmente, a gente tem aquelas emissões com garantia subordinada. Essa aqui é a mais fraquinha de todas, é a piorzinha de todas, porque a garantia subordinada quer dizer que, num caso de liquidação judicial da empresa, você vai pagar uma série de credores e, por último, que você vai pagar esses caras que são tais debenturistas, ok? Por quê? Porque ela está subordinada aos demais, manja? Então, esse lance de subordinação, ele acaba dessa forma, então, trazendo esse, digamos que esse maior nível de risco para os debenturistas. É importante a gente lembrar disso. Legal? Automaticamente o camarada vai exigir um retorno maior também, né? Porque não é brincadeira, né? Ele ser o último a receber em caso de falência é chato. O que pode ser interessante, né? Se você analisa a empresa e você acredita que é uma boa empresa, né? Que vai ter geração de caixa, você consegue uma taxa bem mais gordinha, né? Ainda mais que nos dias de hoje, na renda fixa, a gente tem as taxas bem mais magras do que antigamente. Então, a debenture, ela pode ser uma opção para tais investidores. Muito bom. Professor Eduardo Tavares, teria a nossa amiga debenture garantia do FGC? Nossa, me pegou agora de cabeça, eu não lembro, mas eu acho que não. Não tem. Você está correto, como sempre, né? Por quê? Por que não tem? Porque a garantia do FGC é para aqueles títulos de emissão bancária, tá certo? Então a gente está falando de LCI, de LCA e assim por diante. A debênture, ela é uma emissão não bancária. Então, assim como o CRI, assim como o CRA, né, que não são emissões bancárias, não vão ter a garantia do FGC, tá certo? Isso aí. Muito Tavares, falamos várias vezes sobre garantia fidejussória aqui, né? O que seria garantia fidejussória, né? Garantia fidejussória é uma fiança, né, que os acionistas da empresa, né, ou outras empresas do grupo, né, geralmente do grupo controlador, elas colocam na operação. Então, elas garantem com o seu patrimônio, essas empresas, ou até os controladores, prestando fiança para aquela emissão. Legal? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Essa garantia fidejussória, ela torna a operação mais atrativa e, portanto, menos arriscada. Ok?
Muito bom. Eu diria que faz parte daquelas garantias especiais, né? Porque normalmente a gente tem essas quatro. Real, flutuante, quirografária e subordinada. Mas aí você tem aquelas que são as chamadas garantias especiais, garantias acessórias, por assim dizer, né? E as garantias acessórias, elas vão olhar para o quê? Essa garantia fidejussória. A gente tem os covenants, garantia com covenants, né? O que são esses covenants? É um tratado que se faz, né? Você coloca lá no contrato, na emissão, que a empresa ela tem que cumprir determinadas regras, né? Por exemplo, os indicadores, né? Ela não pode ter um índice de endividamento superior a 70%. Passou de 70%, essa emissão se torna callable, né? Isso quer dizer o seguinte, que os debenturistas podem exigir o pagamento antecipado. Importante saber disso também. Boa. Legal? Nomes muito interessantes, hoje, fidejussório, covenant, né? Digamos que é uma abundância de nomes interessantes. Muita coisa maneiríssima. Debentures é um negócio, são coisas legais, né? Eu nunca investi, nunca fui debenturista, mas acho legal. O Feira disse uma coisa interessante aí, e não foi a palavra alien. Foi o que ele disse antes, né? O Feira disse que nós temos as debêntures incentivadas, né? Isso é bem legal. Infraestrutura, né? Lembra o seguinte, eu volto a dizer, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, quando você está investindo em LFT, se você deixa o seu dinheiro em LFT, você só deve deixar se você está com um fundo de emergência, né? Uma grana para alta liquidez para emergências. Porque no longo prazo, deixar o dinheiro a 2%, por exemplo, é loucura. Se você for investir numa LTN longa aí, 2026, alguma coisa assim, você vai conseguir uma taxa de 7,10 no pré. Aí é um pouco mais gordinha, né? Mas aquela história, né? Com baita risco, né? A gente percebe que realmente tem um baita risco. Então, a debênture ela pode ser interessante na medida em que ela coloca um pouquinho mais de retorno e, ao mesmo tempo, se for uma debênture incentivada, ela livra o cidadão de pagar imposto de renda, que hoje é uma baita mordida, né? Muito bom. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Tem alguma outra coisa? Não, acho que é isso mesmo que a gente tinha para falar de debêntures. O que você tem que saber para a prova? Essa ordem de garantias. Então, é muito comum cair na prova questões do tipo... Deixa eu terminar de falar, dá licença, estou falando. Não, pera que eu estou falando. É muito comum cair a ordem das garantias, né? Então, real, flutuante, quirografária, subordinada. E as que são acessórias. Os covenants e a fidejussória. Covenants, isso mesmo. Tudo bem, fala, professor. Eu sei que você quer vibrar, ficar roxões. O Bruno tá falando aqui que passou semana passada na prova da Ancor, malandro. Parabéns, Brunão, pô, cara. Mandou bem, vai ser agente autônomo agora, arrebentar nesse mercado aí que tá bombando. Muito bom, parabéns. Muito sucesso para você, cara. Fala para nós se você já tem escritório. Se você não tem escritório, entre em contato com a gente aí que a gente tem algumas indicações que eu acho muito legais. São oportunidades que normalmente você não encontra. Mas conversa com a gente, dá uma chamada aí no privado e a gente fala a respeito disso. Verdade, isso aí. Beleza? Muito bom. Era isso, professor Eduardo. Não trarei questões hoje, deixarei talvez algumas questões para o dia de amanhã. Ok. Por que não fazer amanhã o que você poderia fazer hoje, né? É o que eu sempre digo. E nós vamos falar de fundos de investimento amanhã, é isso? Isso, exatamente. Amanhã começamos módulo 9, né? Módulo 9. Finalmente eu vou voltar a falar nesse programa. E eu vou voltar a ficar atrapalhando, coisa que você faz muito bem. Exato. Então, ficar atrapalhando eu não faço tão bem. Mas eu preciso aprender com você. Você é um mestre dessas coisas. Eu preciso aprender. Dessas piadinhas, assim, intervenções mirabolantes. Estou pensando se isso é um elogio ou uma crítica, mas enfim. Não, vindo de mim eu acho um elogio, porque eu acho uma virtude. O Feira me lembrou de uma coisa. Ele tem razão, né? O Feira me lembrou que há aquelas debêntures conversíveis em ações, né? O que são debêntures conversíveis em ações?
debêntures Essas conversíveis em debêntures ações. podem ser convertidas em ações. Exatamente, né? Então é um ponto interessante, né? Essas debêntures, normalmente elas são mais caras, ou seja, a taxa é mais baixa, né? Por quê? Porque tem uma call aí envolvida, né? Então é o que a gente chama dessa call de mudança na natureza do papel. Então você tem a opção de transformar em ações na medida em que isso for vantajoso para o investidor. Então é interessante, não me lembro de cair algo desse tipo na Ancor, mas chamou bem a atenção. Se cair, já saiba que é isso mesmo. Na Ancor, eu lembrei aqui de uma coisa. Na Ancor costuma cair aquelas questões sobre cotas, de que tem diferenças de cotas nas emissões de debêntures. Tem lá a tal da mezanino. Não. Não, Por né? exemplo, com put, com call, é isso? Não, não cai. Normalmente isso daí cai no CFP. Muito bom. Já vi cair Muito na bom. CEA também, mas CFP e CEA nunca vi cair na Ancor. Legal, mano. Beleza. Muito maneiro, muito bacaníssima essa live de hoje. Gostei bastante. Bora lá, hoje começaremos o curso de Valuation e Análise Fundamentalista de Ações. Vamos nos divertir a valer. Será, sim, uma noite inesquecível, né? Então não percam, vocês que farão o curso. Você que não está inscrito, vai lá, faz a matrícula, ainda dá tempo, já participa Ainda dá hoje. tempo. Aprender a comprar ações no preço convidativo para você ganhar dinheiro no longo prazo e realmente se tornar um velhinho cheio da grana. Eu estarei lá prestigiando, aprenderei muito sobre análise fundamentalista e serei o mago da análise fundamentalista. O magro da análise fundamentalista. O magro. Ah, é o meu sonho. É o meu sonho. Quem sabe eu chego lá. Pô, não deram desconto pra você, feira. Mancado isso aí, hein? Mancation. Beleza, gente. Valeu. Um abraço. Até mais. Tamo junto. Beijo. Tchau. Até amanhã. Valeu.